Olá, paz do Senhor, eu sou a tia Keke e eu vim trazer hoje para vocês algumas sugestões para a primeira aula da nossa capacitação de evangelismo. Essa ação compreende agora esse mês de setembro, né? E justamente é para estarmos utilizando aí na terceira semana de oração, mobilização e evangelização infanto-juvenil. Então eu vim dar aqui algumas dicas para vocês bem fáceis, com coisas que você tem em casa. Lembrando que essa turma é uma turma já de crianças um pouquinho maiores, né? Os juniores, pré, alguns dos primários, mas é uma turma que já exige um pouquinho, né, de coisas menos infantis. Então não é preciso a gente estar utilizando, por exemplo, a imagem de Adão e Eva aqui, porque eles já vão estar ligando. Então você pode abusar aqui das palavras, de tópicos, assim como está no livro, tá bom? Porque eles vão compreender por conta dessa idade, a aprendizagem está mais, né, aguçada, então eles conseguem materializar mais as coisas que nós apenas falamos. Então vamos lá? Eu vou utilizar aqui, ó, eu utilizei aqui a garrafinha PET, botei aqui um pedacinho de EVA, que eu acho que o branco fica melhor, mas eu utilizei o que eu tinha em casa. Palavrinha Deus, coloquei aqui homem, tá? Aqui tem água, coloquei água comum, mas vou colocar, e também aqui, ó, o pecado. Eu fiz um pouquinho menor, porque o pecado, apesar de pequenininho, ele nos afasta de Deus, certo? E coloquei aqui, ó, dentro um pouquinho de água com iodo. Iodo você encontra na farmácia, em questão de, acho que R$ 8 mais ou menos. Tem aquele com o bico, eu gosto mais desse, tá? Esse daqui é porque já tá há bastante tempo, ele dura bastante, que nós utilizamos bem pouquinho. Justamente por conta dessa substância aqui, que é maisena com água misturada. Você vai aquecer no fogo para ela ficar bem ralinho. Olha só a densidade. Vou botar aqui, ó, no homem, certo? Aí você mistura só para que fique a mistura homogênea e você coloca um pouquinho aqui. Essa mistura é para que quando eu coloque o iodo ele fique escuro mais rápido, não precise de tanto iodo, tá bom? Eu vou utilizar também, meus amores, aqui, ó, essa cruz que eu fiz botei um EVA aqui mais grossinho atrás, o EVA vermelho que eu vou falar do sangue de Jesus, tá bom? Você pode utilizar papelão aqui. Também vou utilizar água sanitária, tá? E também alguns recursos que vocês já conhecem, que eu já mostrei, que a gente vai utilizar novamente aqui, tá bom? Os nossos recursos para estarmos contando essa história, para que as crianças venham entender por que foram chamados, né? Por quem foram chamados e por que essa situação toda, por que devemos nos preocupar com a humanidade, né? Nós que somos tão pequenininhos, mas Deus, ele nos chamou para uma obra muito especial. Aqui você vai introduzir a história falando um pouquinho do chamado de Isaías, que eu não vou comentar aqui, para que a gente encurte um pouquinho esse vídeo, tá bom? Então você vai falar, ó, que Deus no princípio criou todas as coisas, inclusive o homem, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e tudo era perfeito, tudo era lindo, sabe? Então era tão perfeito que Deus vinha todos os dias conversar com o homem e a mulher que Deus criou, mas ele deixou uma ordem que foi desobedecida. E toda ordem desobedecida é um erro, é pecado. E Deus disse para que o homem não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi o fruto em si, mas o ato em si que separou o homem de Deus, porque eles viviam juntos, eram perfeitos, mas a desobediência trouxe o pecado. E o pecado afastou o homem de Deus, porque Deus é santo e nele não há pecado nenhum. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte separou o homem de Deus. Mas por que o homem não morreu? Ah, porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que teve um plano especial. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Esse todos somos eu e você, porque o pecado de Adão e Eva também chegou a nós. Nós somos descendentes e por isso nós também somos pecadores.
E o pecado também nos afasta de Deus ainda. E o que é pecado, tia? É só roubar, matar? Não, não é apenas isso. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, raiva do coleguinha, inveja do coleguinha, tudo isso é pecado e nos afasta de Deus. Mas Deus teve um plano especial para que nós não morrêssemos. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. Então, alguém teve que morrer por nós. Sim, a Bíblia diz lá em João 3,16, e você pode ler comigo? Vamos abrir a Bíblia então? O que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus pagou e morreu por nós, no meu lugar, no seu lugar. Então agora nós temos livre acesso a Deus, porque mesmo que o homem tenha pecado e se afastado de Deus, agora ele não está mais parecido com Deus, porque Deus é santo. Agora ele está com seu coração sujinho, porque o pecado afastou. Mas Deus enviou seu filho Jesus para morrer, para ser ponte. E sabe o que ele fez? Derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós agora nascemos de novo. Nós morremos agora para o pecado e agora nascemos para Deus. Devemos ter uma nova vida. E quando você aceitou Jesus, você aceitou esse sacrifício que Jesus fez por você. Você tem livre acesso a Deus, porque agora o seu coraçãozinho está limpo e você todos os dias tem se esforçado para isso. Mas não parou por aí, porque Jesus morreu, derramou o seu sangue por nós. Agora ele é a ponte que nos leva a Deus. Mas sabe, crianças, ele não ficou morto. Sepultaram Jesus, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. As mulheres foram lá, mas o sepulcro estava vazio. E Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, crianças, ele também nos ensinou muitas coisas. Inclusive teve vários discípulos e hoje você e eu também somos discípulos de Jesus. E ele nos deixou uma ordem. É, um chamado. Esse chamado, crianças, está escrito na Bíblia. E quando é que nós sabemos que fomos chamados? A partir do momento que você aceitou Jesus. Olha só, lá em Marcos 16:15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que é esse evangelho? São as boas novas de salvação. É que Cristo morreu e ressuscitou. É pregar a palavra de Deus. Para isso, eu e você fomos chamados para pregar para todas as crianças na escola, aquelas crianças que ainda não conhecem a Jesus, lá na sua rua, lá no seu bairro. Nós vamos sim fazer isso, porque foi um chamado de Deus, foi uma ordenança e nós queremos cumprir e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Para isso você foi chamado e nós estaremos fazendo isso. Sabe como, crianças? Primeiramente, orando. E o que nós estamos fazendo esse mês? Oração específica pelas crianças do nosso Maranhão, pelos papais e mamães, para que cuidem dessas crianças, etc e tal. Porque essas coisas a gente deve fazer, porque nós fomos chamados. Nós também, crianças, devemos ir. E para isso nós estamos nos preparando para que o próximo mês a gente evangelize crianças de todo o nosso bairro, na nossa escola, e vai ser lindo para a glória de Deus. Eu e você fomos chamados. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Amém?